Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Artênio, professor de Ciências e Biologia. Você já ouviu falar em gêmeos idênticos e gêmeos fraternos ou gêmeos não idênticos? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, se liga aí. Gravidez gemelar ou gestação de múltiplos é quando acontece em uma mesma gestação gerar mais de 2 bebês, 3, 4, 5. O ramo da ciência que estuda esses fenômenos é a embriologia. Então hoje na nossa aula de embriologia nós vamos falar sobre formação de gêmeos. Você já ouviu falar? Gêmeos idênticos, gêmeos não idênticos. Então vamos ver qual a diferença de cada um. Nos gêmeos idênticos, como todo no outro também, acontece a fecundação de um gameta masculino com um gameta feminino, um espermatozoide com um óvulo, gerando assim um zigoto, uma célula ali que vai dar origem então a um indivíduo. Então, a partir desse momento dessa união, quando o espermatozoide entra ali no óvulo, apenas um entra nesse óvulo, acontece uma descarga elétrica, uma mudança na estrutura desse óvulo, onde nenhum outro entra mais. Então eu já tenho a união da metade da carga genética do pai com a metade da carga genética da mãe. Se o espermatozoide no último cromossomo dele veio com Y, vai ser um menino. Se veio um X, vai ser uma menina. Então, a partir dessa união, nesse zigoto, eu já tenho definido ali o sexo do bebê. Certo? Então, a partir desse zigoto, ele vai se dividindo, essa célula de 2 em 4, 8, 16, 32, e vai para formar aquela massa de célula onde vai gerar os tecidos, os órgãos, os sistemas para gerar um indivíduo inteiro. Então, chega um momento que eu tenho uma massa de célula ali, aquela massa ela se divide em duas. Lembra que estava acontecendo as divisões aqui para ir crescendo. E aí eu tenho uma divisão de toda aquela massa. Ela se divide em duas, a massa inteira, gerando 2 indivíduos. Então o que eu tinha aqui, aquela carga genética que se uniu, que se formou um único ali no zigoto, se dividiu em 2 iguais, idênticos. Mesmo DNA, se era um menino, vai ser 2 meninos. Se era uma menina, vão ser 2 meninas. E eles vão se acontecer a nidação ali no útero. Acontece se eles se separaram antes de acontecer essa nidação, eles podem ter placentas diferentes, mas é muito comum, a maior parte, a grande parte, é que eles tenham a mesma placenta. Então eles vão ter, por isso que se chama de univitelino, os idênticos, porque eles dividem a mesma placenta na sua maioria. Então vai gerar ali 2 indivíduos iguais, 2 meninos ou 2 meninas, mesma cor de cabelo, mesmo tom de pele, mesma cor de olho, certo? Lógico que o fenótipo deles ali, algumas coisas vai depender do ambiente, o estímulo com o ambiente que eles vão ter. Se um estuda, aprende, se o outro não estuda, não aprende. Se um vai para a academia e treina mais os músculos, ele pode ter um desenvolvimento muscular maior do que o outro que não faça. Mas eles têm a mesma predisposição para tudo, certo? Mesmo DNA, são iguais, são clones, então tem a mesma predisposição, vai depender do ambiente. Durante essa separação dessa massa de célula, pode acontecer que essa massa não se separe totalmente ou parcialmente, gerando assim um gêmeo conjugado, ou que nós conhecemos mais como gêmeos siameses. Ou seja, eles vão compartilhar partes do corpo, pode ser junto ou esse conjugado a cabeça ou o abdômen, podem dividir órgãos e podem dividir até o corpo inteiro. Existem casos de nasceu ali com 2 cabeças e sobreviveu. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar casos sobre isso. Então, com o avanço da medicina, alguns casos mais simples é possível separá-los. Então, a gente também tem na literatura alguns casos de separar esses bebês. Então, eles foram gerados a partir de um único espermatozoide com um único óvulo, gerou 2 indivíduos iguais, clones um do outro, certo? Já nos gêmeos fraternos ou gêmeo não idêntico, acontece uma dupla fecundação. A mulher possui 2 ovários, um de cada lado ali do útero, ligados por uma tuba uterina. Então, a partir da puberdade, uma vez por mês, ela libera um óvulo. E pode acontecer dela liberar 2 ou mais, dependendo, naturalmente ou com estímulo, por conta de um tratamento de fertilização. Então, naturalmente, ela liberou 2 óvulos no mesmo mês,
né, aconteceu uma relação sexual, os espermatozoides foram lá procurando cada um, e cada espermatozoide fertilizou, ou fecundou, desculpa, um óvulo. Então, a partir que esse espermatozoide fecunda esse óvulo, vai acontecer aquele mesmo sistema lá, nenhum outro entra. Então, aqui eu vou juntar, né, vou ter o zigoto, se veio o Y aqui vai ser um menino, se veio o X vai ser uma menina. Eles não são idênticos, são como irmãos de gestações diferentes, só que em uma mesma gestação. Então aqui vou gerar o zigoto, vai ter toda aquela divisão, né, de célula, formar massa celular, cada um vai acontecer a nidação em pontos diferentes do útero, com placentas diferentes, obrigatório, enquanto ali era possível ter diferentes ou não, aqui é obrigatório ser diferente. Então vão gerar dois irmãos diferentes. Eles podem ter aparências diferentes, pode ser menino ou menina, um pode ter puxado mais para o DNA do pai, outro DNA da mãe, pode nascer um, dependendo dos pais, um de cabelo loiro, um cabelo preto, e até com pais diferentes. É possível. Então, a partir do momento, vai gerar dois irmãos que vão nascer ali, né, quase juntos. Existe uma outra fenômeno que acontece, o contrário daqui, onde eles se uniam, onde acontecia essa separação, aqui acontece uma união dessas células. Então imagine que essa massa de célula ela se una e vai acontecer uma fusão entre os dois. Então imagine que eu tinha um ser aqui com um DNA diferente, porque teve essa junção aqui e aqui diferente, e eu uni os dois. É o que se chama de quimerismo ou quimera genética, onde aconteceu essa fundição dessas duas células, vai gerar um indivíduo lá normal, pode ser normal, e que tenha DNAs diferentes em partes do corpo diferentes. Então, uma parte ele tem um DNA e outra parte outro. É raro isso acontecer, mas existe em muitos casos. Vocês vão pesquisar e vão descobrir. Outro fenômeno que pode surgir aqui também é um gêmeo parasita. Durante essa união dessas duas massas de célula, pode ser que uma englobe a outra, uma desenvolva e a outra não. E gere ali, dentro do corpo, que o cara pode descobrir depois de adulto, um gêmeo parasita que foi ali sobrevivendo ali, se alimentando da corrente sanguínea do irmão. Por isso que se diz parasita. Existem alguns casos também. Vocês vão pesquisar e vão achar. Certo? Então vocês viram que a diferença, onde esse foi fecundado ali pelo um espermatozoide, gerou um zigoto e ele se dividiu em dois iguais, clones, exatamente idênticos. E aqui onde foi dupla fecundação, óvulos diferentes, é possível que isso aconteça em um tratamento, onde a mulher pode tomar doses de hormônio para aumentar essa ovulação, para aumentar as chances de engravidar, ou em uma fecundação in vitro, onde o médico especialista nesse assunto, ele retira alguns óvulos da mulher e ele vai inserir esse espermatozoide, ele vai acontecer essa fecundação artificial, ele vai colocar com uma agulha muito pequena o espermatozoide dentro do óvulo. E para aumentar as chances de dar certo, ele faz vários, e ele implanta no útero da mulher vários óvulos. É onde nasce, às vezes, quíntuplos ou até mais. Vai depender da sorte. Certo? Então vocês viram a diferença? Né? Um se dividiu em dois e o outro já foi gerado ali em dois. Por isso que um é idêntico e o outro não idêntico. Certo? Eu vou falar para você agora que você vai pesquisar que existe uma outra forma, uma terceira forma de gravidez de gêmeos. São gêmeos semi-idênticos. Raríssimo. Esse você vai procurar. Então, nosso áudio vai ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve. E até semana que vem.